Oi, tudo bem com você? Eu sou o Rodrigo Santos, escritor. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Você deve ter visto nessa semana, de novo, essa história da taxação do livro. Isso está aparecendo em todos os lugares, seja nos noticiários, seja na internet, e também a hashtag Defenda o Livro. Se você está acompanhando isso ou se você está perdido, fica comigo nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa taxação, o que ela significa e por que isso é uma péssima ideia. Fica comigo? Quero começar esse vídeo dizendo que é óbvio que a minha opinião é contra qualquer coisa que de alguma forma dificulte o acesso das pessoas ao livro. E aí, por mais que as pessoas possam dizer que esse dinheiro vai ser usado para o bem, para isso, para aquilo, para programas sociais, eu acredito que não é o melhor caminho. Então, se você discorda de mim nessa opinião, pode ficar à vontade, mas esse vídeo é sobre isso, tá bom? No final de 2020, tinha sido acesa uma polêmica sobre a taxação dos livros, sobre o fim da isenção de impostos sobre a comercialização de livros. Houve todo um movimento, assinaturas, foi feita entrega lá para o Planalto de uma lista com mais de 1 milhão de assinaturas, e meio que essa conversa pareceu ter desaparecido, mas agora em abril ela voltou à tona quando a Receita Federal publicou um documento de perguntas e respostas sobre a CBS. A CBS, caso você não saiba, é uma nova contribuição que faz parte do projeto de lei apresentado pelo governo para a reforma tributária. Ela seria uma contribuição social sobre operações que envolvem bens e serviços. Ela ia substituir aí o COFINS e o PIS/PASEP. Bom, e aí o que acontece? Essa substituição prevê também acabar com a isenção dos livros. Lá nesse documento que a Receita publicou, no item 14, na pergunta 14, ele responde por que os livros poderão ser tributados nessa nova contribuição. E a resposta, basicamente, entre outras coisas ali, ela vai dizer que não foi encontrado nenhuma relação entre menos impostos, menos contribuições no preço do livro e o preço do livro, o que não faz muito sentido, né? Porque se eu tenho mais custos para o vendedor, para a cadeia do livro, é meio quase que intuitivo que esses custos vão chegar para o consumidor final. E a outra resposta, eles se baseiam num estudo de 2019 e dizem que famílias que recebem até 2 salários mínimos não consomem livros não didáticos. E aí eles chegam à conclusão que, logo, os livros são consumidos apenas por gente rica e, já que são pessoas ricas que consomem livros, o mais natural é que eles sejam taxados. E aí essa taxação vai dar mais dinheiro para os cofres públicos e aí pode ser usado em vários projetos sociais, né? Enfim, em vários trabalhos. A princípio parece uma coisa boa, mas a gente precisa pensar um pouco mais sobre o que isso quer dizer, sobre o que de fato taxar os livros quer dizer. Acho que o primeiro pensamento que a gente tem que trazer é que nós somos um país que não lê muito. Né? Nós somos um país que, na média, lê um pouco menos de 5 livros por ano. Então, isso quer dizer que a gente lê um livro aí, na média, a cada 3 meses, 2 meses e pouquinho. Então, a gente não é um país que consome tanto. A média mundial é de 12 livros. Então, a gente tem uma diferença aí bem bacana de mais da metade, né? Para a gente chegar na média mundial. Então, primeiro ponto, a gente já é um país que não lê muito. Um outro ponto que a gente deve levar em consideração é que o preço de livros no Brasil também não é tão barato. Né? Então, apesar da gente já ter essa desoneração da não cobrança de impostos sobre o livro, ainda assim o preço de impressão, o jeito como ele chega, ele não é um produto tão barato dentro do Brasil. A gente já vê aí uma somatória de coisas, né? O livro já não é tão barato, as pessoas já não leem tanto. Talvez isso já parecesse ter a ver com o que a Receita Federal coloca do livro ser um produto de elite. Mas para fins de comparação, eu quero usar aqui alguns dados da pesquisa de retratos da literatura no Brasil. Nessa pesquisa tem algumas coisas bastante interessantes que a gente pode levar em consideração para pensar a taxação do livro no Brasil. A primeira delas é que essa pesquisa traz um cenário bastante interessante e talvez até diferente da pesquisa citada pela Receita Federal. Nessa pesquisa Retratos da Literatura no Brasil, que também é de 2019, o mesmo ano, ela mostra que
Quando a pesquisa foi feita, em 3 meses antes da pesquisa, 16% das pessoas entrevistadas que recebiam até um salário mínimo e 20% das pessoas entrevistadas que recebiam até 2 salários mínimos tinham comprado o livro nesse período de até 3 meses. Ou seja, as pessoas de menos renda, elas não só consomem livros, como elas também compram livros, né? Então ela não só consome porque esse livro chega para ela de alguma forma, mas ela também compra esse livro. Então, esse dado já desargumenta um pouco a questão de dizer que se taxar o livro, a gente só vai atingir as classes com renda mais alta. Outra coisa interessante ou importante para a gente levar em consideração é o tipo de país que a gente pretende construir com o tempo. O tipo de país que a gente imagina ser daqui a alguns anos e para as próximas gerações. É meio óbvio pensar que um país que investe pouco em educação se desenvolva pouco, inclusive financeira e economicamente. Então, se a gente está pensando em trazer mais investimentos para o país, se a gente está pensando em gerar riqueza, o mais óbvio é que a gente invista nas pessoas, na educação da população. E essas pessoas com mais educação, com mais conhecimento, vão produzir mais, vão gerar melhores tecnologias, vão desenvolver novas coisas e, com isso, o país tem um salto tecnológico e também um salto econômico. Se a gente pensa num país que começa a cortar o acesso aos livros, que já não é grande, a gente começa a imaginar que, no longo prazo, a gente vai ter um país que muito mais vai ser somente mão de obra. Isso indica que os salários vão ser menores, as arrecadações menores e logo a gente vai ter mais um problema econômico. O ciclo entre educação e leitura, ele é autoalimentado. Na pesquisa que eu estou citando para vocês, tem mais um dado interessante. 45% das pessoas que foram entrevistadas responderam sobre a dificuldade para ler. O que elas disseram sobre essa dificuldade? Esses 45% das pessoas disseram que elas têm dificuldade para ler porque não sabem ler, porque leem muito devagar, porque não conseguem entender o que estão lendo. Ou seja, a gente vê aí um problema muito latente referente à nossa educação, que não faz de nós leitores competentes, no sentido de ler, compreender e absorver aquilo que a gente leu. Logo, se eu tenho muita dificuldade para ler, eu não vou ter gosto pela leitura. E aí, claro que eu não vou pensar em comprar livro. E aí a gente tem um problema. Porque se eu não leio, se eu não assumo novos conhecimentos, eu também não estouro essa bolha desse problema de conhecimento. Então, percebeu que a gente tem um ciclo? Eu não sei e por isso não leio. Eu não leio e por isso continuo não sabendo. Ou seja, se a gente pensar que a solução para o nosso país é deixar os livros ainda mais caros, a gente vai ter um problema muito sério, porque a gente não vai evoluir. Qual é o quadro que a gente tem hoje? O que quer dizer de fato essa questão de taxação do livro? Na Constituição Federal, é assegurado que o livro não pode ter incidência de imposto sobre ele. Mas, entretanto, todavia, no Brasil as coisas são um pouco mais complexas. No Brasil a gente tem uma categoria de pagamentos que a gente faz chamado de contribuição. Apesar dela ser obrigatória também, apesar dela ser imposta, ela não é um imposto, ela é uma contribuição. Logo, se a Constituição diz que o livro não pode ter sido cobrado sobre ele imposto, o governo entende que contribuições podem. Mas, em 2004, foi editada uma lei que tornou o livro e o papel que é usado para imprimir o livro imune também a essa contribuição do PIS/PASEP e do COFINS. O que o governo está propondo agora é retirar essa isenção e colocar uma taxa de cobrança aí de 12%, uma taxação de 12% sobre a venda do livro. Alguns sindicatos de livreiros dizem que no acumulado aí da cadeia de produção, isso vai representar um aumento de 20% no preço do livro para o consumidor final. Imagina isso, 20%, um quinto mais caro de cada livro. Isso quer dizer que, se a gente está dizendo que as famílias de baixa renda têm dificuldade para comprar livros, se eles ficarem mais caros, a dificuldade só vai aumentar. Enfim, tudo isso é para dizer que não é o melhor caminho. Já que a gente está dizendo que poucas pessoas compram livro, taxar o livro
não é o melhor caminho para arrecadar. Se são poucas pessoas, essa taxa não vai fazer tanta diferença no país. Um caminho muito melhor é investir em educação, é fomentar a leitura, é criar condições para essas famílias de baixa renda poderem ler mais, para a gente, com educação e desenvolvimento, conseguir outras formas de arrecadação. Quero convidar você a defender o livro e deixar a sua opinião. Você acha justo aumentar o valor dos livros, aumentar as contribuições, taxar o livro? Ou você acha que a gente pode achar outros caminhos para melhorar a arrecadação brasileira? Vejo você no próximo vídeo. Até mais. Tchau! Eu quase me esqueci. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link lá para o meu blog. E lá no texto eu falo um pouquinho mais sobre esses dados, coloco lá os gráficos para você dar uma olhada e a fonte de onde eu tirei essa informação, tá bom? Continua essa leitura lá e a gente se vê depois.